Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos estudar a respeito do capítulo 4 do livro de João, que nos fala sobre a mulher samaritana. Versículo 9 do capítulo 4 nos fala da aproximação que Jesus teve daquela mulher e ali, por volta do meio-dia, em que ele fazia uma viagem e parou próximo à cidade de Sicar, ele pediu àquela mulher que se aproximava do poço de Jacó que lhe pudesse dar água. Ele disse que tinha sede. Dê-me um pouco de água. Versículo 7. E aquela mulher acha estranho aquela aproximação de Jesus e pergunta: como tu, um judeu, podes pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ele parou naquele lugar e ele sabia bem o que haveria de acontecer. Versículo 4 nos diz que era necessário que ele passasse por ali. Era necessário ele ter aquele encontro com aquela mulher samaritana. E Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, sabia quem era aquela mulher. Um pouco mais à frente nós haveremos de ver que Jesus manda que ela pudesse chamar o seu marido, e ela diz que não tinha marido. E Jesus diz a ela que ela havia dito bem, porque ela teve 5 maridos e aquele que estava com ela naquele momento não era marido dela. E Jesus, conhecendo aquela mulher, ofereceu a ela a água viva. Ofereceu a ela suprir as necessidades espirituais daquela mulher. Aquela era uma mulher que, claramente pela narrativa bíblica, se via que era rejeitada. Pela própria condição da que teve vários maridos, não era bem aceita no meio da sociedade. A tradição daqueles tempos era tirar água pela manhã. As mulheres iam até o poço pela manhã tirar água. E ela estava indo ao meio-dia, que era o equivalente à hora sexta dos judeus. E se ela fazia isto, e sozinha, certamente era em razão da rejeição que ela tinha das outras mulheres, não aceitando a sua vida, não aceitando o modo como ela se comportava, e por isso ela era inferiorizada. Inferiorizada não só pelo gênero por ser mulher, porque naquela época se dizia, os rabinos diziam que seria melhor rasgar todas as leis do que confiá-las a uma mulher. Tamanha era a discriminação que se praticava a uma mulher naquela época. Então ela era rejeitada pelo seu gênero, era rejeitada pelos judeus em razão da sua nacionalidade. Ela era uma samaritana, e os samaritanos eram rejeitados pelos judeus exatamente porque eram judeus que haviam se casado com outros povos. Quando a terra foi tomada pela Babilônia, eles levaram todas as pessoas daquela região, daquelas cidades, e a terra ficou vazia, e depois foi necessário que eles mandassem de volta algumas pessoas para povoar aquela região, e elas se casaram com as pessoas de outros povos que foram mandados junto deles, e por isso eles não consideravam aquelas pessoas e diziam que eram impuras. E qualquer lugar que estivesse um samaritano, um judeu sequer aproximaria. Muito menos falaria com um samaritano.
Menos ainda aceitaria tomar água de um jarro, de uma vasilha em que foi tocada por um samaritano. E aquela mulher certamente estava acostumada com todo tipo de rejeição. Mas Jesus compreendia as necessidades espirituais daquela mulher e Jesus então se aproxima, oferecendo a libertação do pecado que incomodava aquela mulher socialmente, oferecendo alívio para a carga diária de rejeição que aquela mulher sofria, oferecendo a ela a certeza de fé de que ela poderia ser aceita por um Deus em que ela própria levanta no seu diálogo uma dúvida de que se o culto que ela poderia oferecer a Deus seria aceito ou não. Ela tinha, então, vários motivos para se sentir rejeitada, vários motivos para se sentir oprimida. E Jesus vem com o intuito de oferecer alívio para a vida dela. Jesus, então, oferece a ela a água. Cristo pede primeiramente água para ela, mas apenas como uma forma de introduzir o diálogo. E Jesus então mostra uma necessidade que ela estava tendo, uma necessidade física, que ela estava buscando água naquele poço, para mostrar que ela também tinha necessidades espirituais e que Jesus poderia então atender a essas necessidades espirituais. E por isso Jesus faz uma oferta a ela. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus, primeiramente, ressalta que aquela mulher deveria conhecer o dom de Deus. Isto no versículo 10. Diz que era necessário que ela pudesse conhecer o dom. O que é o dom de Deus? O dom é o presente. É uma dádiva de Deus. Um presente que Deus dá, independente se a pessoa merece ou não. Existem os dons de Deus, os dons gerais. O dom da chuva, do sol, do ar, da vida que nós temos. Mas o dom maior de Deus, a Bíblia nos diz que é o próprio Cristo, é a própria salvação, a reconciliação do homem para com Deus. E por isso, Jesus estava oferecendo àquela mulher a satisfação das suas necessidades espirituais. Jesus estava oferecendo completar o vazio que ela estava sentindo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem se afastou de Deus. Com o pecado, o homem se separou de Deus, e ao se separar de Deus, este homem criado à imagem e semelhança passou a ter um vazio do tamanho de Deus. E Jesus estava oferecendo exatamente completar esse vazio. E a sede daquela mulher poderia ser satisfeita pelas águas tranquilas que Jesus pode nos oferecer, que saem do trono da graça de Deus. O salmista Davi diz que minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele diz então que sem Deus a alma dele até mesmo desfalece. E por isso, assim como uma corça que suspira, que clama, que urra pelas águas, a alma dele também tinha o mesmo comportamento de sentir a necessidade de Deus. Porque o dom de Deus, o presente de Deus que ele nos dá é o próprio Espírito de Deus que haverá de habitar em nós, haverá de completar o vazio que existe em nós. E tendo este vazio
sido completado, preenchido, a nossa alma pode clamar: Abba, Pai. E somente pelo sacrifício de Cristo, somente o dom de Deus, o presente de Deus que é Cristo Jesus, é que este vazio nas nossas almas podem ser completado. Por isso, ele diz que se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, veja então que Jesus disse que era necessário conhecer o dom de Deus e era necessário conhecer o próprio Cristo, conhecer quem estava pedindo a água. E por conhecer Cristo, nós devemos entender que é conhecer as obras dele, o período que ele esteve entre nós, conhecer os seus ensinamentos e conhecer a obra redentora da morte no Calvário. E ele nos diz então que era necessário conhecer o dom, conhecer a Cristo, mas também pedir, dá-me desta água, dá-me da água viva. E Jesus então diz que ao pedir, Deus não quer forçar ninguém. Deus não quer que ninguém seja constrangido a seguir a Deus, a seguir a Cristo Jesus, a não ser pelo amor que Ele tem para conosco. Ele não quer obrigar a ninguém. E é por isso que Paulo diz que o amor de Cristo é que nos constrange. E por isso é necessário que o homem possa pedir dessa água, possa pedir da vida eterna, pedir a comunhão com Deus. E a única condição que Jesus está colocando aqui é a pessoa querer e pedir. E se pedir, ele então será atendido. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, nós vemos ele dizendo assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é necessário crer e é necessário então confessar que você deseja a água da vida. Confessar que você deseja que Deus venha ocupar o vazio no seu coração. E quando nós compreendemos então estas necessidades, quando compreendemos que é necessário ir até Deus e pedir pedir que Ele venha preencher o nosso vazio, satisfazer as nossas necessidades espirituais, é preciso então avançar, continuar compreendendo como é a vida cristã, como é a vida espiritual. E a mulher demonstra isto. No versículo 11 ela diz: se tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, onde tens esta água viva? Onde pois tens essa água viva? Aquela mulher estava querendo compreender como é que Jesus daria a água viva para ela. Como que Jesus poderia preencher esse vazio que ela estava sentindo. E ela vai em busca disto. Ela vai atrás, ela pergunta, ela começa então a se interessar por isto. E é assim nas nossas vidas. Nós precisamos nos interessar por esta graça de Deus, nos interessar por esta dádiva que Deus nos dá e querer aprender mais, conhecer mais a respeito de Deus. E a obra de Cristo nós precisamos compreender muito bem. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. Nós temos estudado nos domingos a respeito da graça de Deus,
que foi abandonada pelos Gálatas. E exatamente por abandonar a compreensão da obra de Cristo que eles começaram a abandonar o Evangelho. E era necessário que eles voltassem a entender, compreender a mensagem de Deus. E a mulher, ela estava disposta a fazer algo por Jesus, tirando água para que ele pudesse saciar a sua sede. Mas ela ainda não compreendia como que Jesus faria isso por ela. E por isso a pergunta não é uma falta de fé, é buscar a compreensão das coisas espirituais. No versículo 13, nós vemos que Jesus diz para aquela mulher que quem tomasse daquela água do poço que Jacó havia perfurado, a água natural, quem tomasse dela voltaria a ter sede. Quem toma da água do mundo, quem procura preencher o seu vazio com as coisas do mundo, ele volta a ter sede. Porque a água não mata a sede, ela apenas vai saciar, aliviar por um momento. Logo mais voltaremos a ter sede. E assim são com as coisas do mundo. O que o mundo nos dá é um alívio passageiro, porque no mundo nós temos uma eterna insatisfação, eterna desilusão. Temos constantemente a necessidade de novamente nos preencher, mas Deus nos promete a água viva, a água que nos dará então o saciamento para as nossas necessidades eternamente. E o versículo 14, então, Cristo diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja que ele não nos dará, então, uma porção de água da qual nós vamos tomar e daqui mais um tempo poderíamos voltar a ter sede. Ele diz que isto que ele nos dá, que é o dom de Deus, que é o Espírito Santo, para habitar em nós, ele se torna uma fonte de água que haverá de jorrar para a vida eterna. Por isso, jamais voltará a ter sede. E o dom de Deus, ele não requer compreensão plena destas coisas. Para que nós possamos receber o dom de Deus, para que possamos receber esse Espírito de Deus, não precisa que tenhamos uma compreensão plena. No versículo 15, a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Aquela mulher estava achando que aquilo que Jesus estava prometendo para ela supriria a sua sede de água natural eternamente. E por isso ela estaria desobrigada de buscar água naquele poço. Mas Jesus não tinha feito esta promessa a ela. Jesus tinha feito a promessa do saciamento das necessidades espirituais. E mesmo sem ela compreender isto plenamente, Deus estava atendendo, porque havia o desejo dela de receber o dom de Deus, o presente, a dádiva de Deus. Não era necessário, então, esta compreensão clara, mas era necessário ela ter a compreensão do seu pecado. No versículo 18, versículo anterior, 17, ela responde uma pergunta de Cristo Jesus, ou um pedido de Jesus, para que ela pudesse ir e chamar o seu marido. E Jesus faz isto para que ela pudesse ter a consciência do erro dela presente em sua vida. E aquela mulher, então, responde para Jesus: não tenho marido. Então Jesus afirmou:
foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E Jesus estava mostrando para aquela mulher a necessidade dela reconhecer o seu erro, reconhecer os seus pecados. E a Bíblia nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E como nós lemos lá em Romanos, é necessário crer e confessar. Confessar aquilo que nós cremos, confessar os nossos pecados, para que nós possamos então receber este dom de Deus. E quando nós recebermos estas coisas, haveremos então de fazer daquilo que Cristo Jesus nos dá, o alimento para as nossas almas. No versículo 34, depois que Jesus estava já conversando com seus discípulos, que nesse momento ele ainda não estava com seus discípulos, os discípulos tinham entrado na cidade para comprar pão, e eles voltam então com o pão que havia comprado, enquanto a mulher vai para a cidade para testemunhar a respeito de Cristo, dizendo para as pessoas que ela conhecia, que havia encontrado o profeta. Os discípulos então oferecem a Jesus a comida, e ele se recusa a comer, e ele diz que ele tinha uma outra comida. A minha comida, responde Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Isso satisfazia plenamente Jesus, fazer a vontade de Deus. E quando nós conhecemos este Deus e recebemos o dom que Deus nos dá, nós também temos que fazer a vontade de Deus. Nós também temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos a respeito de Cristo Jesus, a respeito de Deus, os ensinamentos que Ele nos trouxe, para que nós possamos então ter condições de crescer espiritualmente, ter condições de saciar a nossa vontade de ter a comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus, além da leitura da palavra da Bíblia, além da oração e da meditação na palavra de Deus, ela se dá também com a prática daquilo que nós aprendemos, a prática daquilo que nós compreendemos a respeito de Cristo Jesus. E assim, então, haveremos de nos apresentar a Deus em condições de desenvolver uma comunhão plena, porque a nossa alma tem sede de Deus e a nossa alma busca o preenchimento pelo dom que Deus nos dá, pela dádiva que Ele nos dá, e nós, então, exercitamos esse relacionamento com o próprio Espírito de Deus, cumprindo aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Ele nos determinou como sendo o seu caminho. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia e que nós possamos, com esta história contada na palavra de Deus, aprender mais a respeito da necessidade das nossas almas, tendo a plena certeza de que o vazio da nossa alma, o vazio do nosso espírito, ele é preenchido completamente pelo dom que Deus pode nos dar. Oremos. Pai de amor, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa transbordar nas nossas vidas. Que a cada dia possamos nos exultar, nos alegrar na comunhão com o Teu Espírito. E que possamos, ó Pai, testemunhar a respeito do que o Senhor fez por nós, para que outras pessoas também possam ter esta mesma experiência que nós temos,
de ter o vazio das nossas almas preenchido pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração. Amém.